Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. E agora eu tenho uma dica para você que precisa de um emprego, quer trabalhar numa empresa que paga um salário justo, com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então não esqueça, hein, pessoal? Se você está procurando um emprego, mande seu currículo para mundiale.com.br. Agora, vamos assistir aí a segunda parte dessa entrevista especial com o diretor de comunicação do Atlético, Domênico Behring. Então, em cima da paixão que a gente está falando do torcedor atleticano, esse que o Alexandre Calil falou alguma vez que é a torcida mais chata que existe. Cara, ela pode ser a mais chata, mas ela é a mais apaixonada e aí que me desculpe todas as outras torcidas, eu falo isso, cara, e não falo para provocar ninguém. Ser atleticano é diferente, você convive com torcedores de outros times, é diferente, o torcedor do Atlético é diferente. E é essa vontade que os outros torcedores têm de saber o que é e eles não conseguem entender o que é essa idolatria, o que é essa paixão, o que é esse fanatismo. O torcedor do Atlético, ele é diferente. Eu viajo o Brasil inteiro, o ano inteiro. E aí você chega lá em Fortaleza, vem um torcedor do Ceará falar da torcida do Atlético. Se você chega lá, o torcedor do Fortaleza vem falar da torcida do Atlético. Aí você chega no Sul, vem um gremista e fala, pô, mas a torcida do Atlético. Aí vem um torcedor do Inter e fala, mas a torcida do Atlético. A torcida do Atlético é que faz a coisa acontecer. E aí, Breno, eu sou do tempo que eu sentava lá no Mineirão para torcer pro Atlético. O Atlético tomava de 2, 3-0, a torcida cantava e vibrava e tal. Isso mudou. E eu acho que é normal que se mude, né? O Atlético ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Recopa, foi vice-campeão brasileiro agora recentemente 2 vezes, foi vice-campeão da Copa do Brasil, vários campeonatos mineiros, né? Chamou a atenção do mundo inteiro aquela Libertadores, com o Ronaldinho Gaúcho aqui. Então, a torcida, ela deve e tem que ficar mais exigente mesmo. Ela não é mais aquela torcida que só vibrava, ela hoje vibra e cobra. E eu acho que tem que cobrar e ela está certa, está no direito dela de cobrar. E uma torcida que a gente viu quando o Ronaldinho estava aqui, inclusive abraçar loucura, aquela situação da mãe dele, a situação do próprio Ronaldinho. Loucura. O Ronaldinho aqui foi uma loucura, cara. O Ronaldinho aqui, a gente, na apresentação dele, depois a gente teve notícia no dia seguinte, de que a apresentação dele passou em 70, 80 países diferentes, em mais de 400 emissoras de televisão. Quer dizer, 2 ou 3 helicópteros aqui em cima da Cidade do Galo, no dia da chegada dele. Né? 4 mil pessoas em Tijuana, num campo de grama sintética, vendo o Ronaldinho treinar. 2 mil pessoas na Colômbia, na porta do hotel, 3 dias. Um torcedor que saiu do Japão e foi lá para Marrakech, para a porta do hotel, e montou uma barraquinha para pegar um simples autógrafo do Ronaldinho. Ele não queria nada. Ele falou, tô aqui para ele autografar minha camisa. Eu vim do Japão, cara de 20 anos de idade, e montou uma barraca na porta do hotel em Marrakech. Fala o quê de um monstro desse? E quando você fala do que o Ronaldinho fez pelo Atlético, a gente também pode citar de outro fato que eu acho que mudou um pouco a história do Atlético sem ser o Ronaldinho. Foi antes, né? Aquela goleada que o Atlético tomou por Cruzeiro, aquilo ali deu uma mudada na história do Atlético. Sim. O Alexandre Calil fala muito isso. E diferentemente do que as pessoas pensam, né, ou do que os cruzeirenses pensam, estou falando no meu caso, não posso falar pela torcida do Atlético. Aquilo não incomoda em nada. Até porque tem uma história verdadeira que está no almanaque lá do Cruzeiro, que o Atlético ganhou de 9, então goleada por goleada nós enfiamos 9, não é essa a questão. A questão é que ali eu senti de fato que teve sabe, com o Alexandre Calil, falar, tomamos de 6, vamos recolher, vamos para casa. E durante muito tempo ali depois, 2012, 13, 14, 15, né, ainda que eles tivessem ganhado 2 campeonatos, os nossos campeonatos abafaram os campeonatos do Cruzeiro e a coisa aconteceu de uma forma muito bacana, né, aqui. Não abafaram simplesmente porque o nosso campeonato
porque o campeonato da Copa do Brasil aconteceu depois do Campeonato Brasileiro, né? Então ficou essa imagem final do Campeonato do Atlético, a Libertadores, né? Que a gente não tinha ganhado, eu acho que foi bacana demais naquele momento, né? E acho que essa rivalidade, Breno, ela é muito saudável. Agora, tem uma lenda, né? Diz a lenda, já teve uma lenda que rodou aí que o jogo tinha sido comprado. Cara. Não tem esse papo aí? Olha só, eu posso falar bem sobre isso, cara, porque assim, o Atlético corria o risco de cair. E o Cruzeiro também corria o risco de cair. Tanto é que se a gente ganhasse do Cruzeiro no último jogo, o Cruzeiro seria rebaixado para a segunda divisão. E umas 3 semanas antes, a gente ganhou um jogo, não vou me lembrar de quem, e o Cuca fez um churrasco. Na semana seguinte a gente ganhou, eu lembro que tinha assim uma lona no vestiário, com os adversários, ele ia com esparadrapo e fazia um X. Esse já foi, esse já foi, esse já foi. Aí na semana seguinte a gente ganhou mais um jogo, ele fez outro churrasco. Na semana seguinte a gente ganhou do Botafogo de 4-0 e se livrou matematicamente do rebaixamento. E ele foi lá e fez o X no Botafogo. E ali eu acho que os jogadores tiraram um peso das costas e o Atlético não cairia mais. Você esperar dos jogadores, que são profissionais, e portanto devem dar o máximo da raça em todos os jogos, etc e tal, mas se você esperar deles a paixão que a gente tem, nós que nascemos atleticanos, é muito complicado. Então eu acho que eles deram ali uma aliviada. Eu acompanhei aquela semana também teve um churrasco e muita gente fala que a gente relaxou e fez churrasco naquela semana. Não, a gente fez churrasco nas últimas 4 semanas, ainda com risco de rebaixamento, a gente fez um churrasco aqui no CT e foi muito legal. Porque nos churrascos ali, talvez naquele momento as pessoas conversem mais, tenham mais liberdade para poder conversar uma coisa que não tem no dia a dia e tal. E aí, eu me lembro de 600 ou 700 pessoas aqui, no sábado que antecedeu o jogo. Eu estava na preleção que antecedeu o jogo, eu estava no ônibus que foi para a Arena do Jacaré e eu estava dentro do vestiário. Então assim, familiares meus já me fizeram essa pergunta que você me fez. Ah, existiu uma lenda de que o jogo foi comprado, etc e tal. Primeiro que para você comprar um jogo desse, você tem que avisar alguém. Então, sei lá, você avisa o presidente do clube. O presidente do clube tem que avisar o treinador. E o treinador tem que avisar, não é só 30 jogadores. Ele tem que avisar preparador físico, preparador de goleiro, assessor de imprensa, porque todo mundo participa da pré-eleição. Ou muitos desses profissionais participam da pré-eleição. Então você imagina que você tem que contar para 45 pessoas que o jogo está vendido. Isso não vai vazar? Claro, claro. Eu não vou contar para minha esposa, a minha esposa não vai contar no trabalho dela. Então, uma vez a minha irmã me perguntou isso. Ah, lá não sei aonde falaram que o jogo foi vendido. Eu falei, não tem problema nenhum. Prova que o jogo foi vendido, entendeu? E eu saio do Atlético amanhã. Mas a pessoa tem que provar. Alguém tem que ter um depósito, um documento, uma imagem, qualquer coisa. Eu estava na pré-eleição do Cuca. O Alexandre Calil, além do bicho para ganhar do Cruzeiro que a gente tinha, ele falou, olha, vou pegar dinheiro da minha empresa, meus filhos estão aqui, os filhos dele estavam na pré-eleição, entendeu? E vou somar ao dinheiro do prêmio para dividir para vocês. Então, e quem vende o jogo, não vende por 6 a 1. Porque era um gosto especial também, poder rebaixar o adversário, né? Não vende por 6 a 1. Quem vende um jogo, vende por 1 a 0, 2 a 1, 3 a 1, vai vender por 6 a 1. Então eu acho que o Cruzeiro, que tinha feito uma semana em Atibaia, e tinha chovido a semana inteira, e tinha tido problema lá, etc e tal, entrou para jogar o jogo da vida, e o Atlético, que era para ter entrado para jogar o jogo da vida, entrou para jogar um jogo contra um adversário, um clássico, pesado, e queria ganhar. Agora me conta uma coisa aqui, e essa situação de ser diretor de futebol durante 3 meses do Atlético, como foi ano passado? Eu fui 15 anos, 14 anos assessor de imprensa. Na gestão do Daniel, eu virei diretor de comunicação, até por um pedido do próprio Alexandre, que estava entregando a gestão, falou, olha, eu acho que chegou a hora do Domênico ser diretor de comunicação. Então Daniel e Alexandre junto me transformaram em diretor de comunicação. Fiquei muito grato e trabalho muito pela comunicação do clube para tentar mostrar que a comunicação ela é uma ferramenta super importante, né, de divulgação das coisas que a gente faz no dia a dia. Tem vários projetos em andamento, etc e tal. E pouca gente
talvez conheça o Atlético nesses últimos 18 anos, né? Tanto quanto eu, por ter passado por vários presidentes, por andar no meio do torcedor, por estar próximo aos funcionários, comissão técnica, diretoria. A comunicação ela acaba circulando em vários setores do Atlético. Então, você acaba tendo a forma de pensar de todos esses departamentos. O Daniel fez uma reunião, né? O André Figueiredo tinha acabado de sair e a gente precisava colocar ali um diretor de futebol. E eu fui chamado para essa reunião e nessa reunião ninguém imaginava que pudesse sair o meu nome. O Alexandre, nessa reunião, estava presente. Ali eles definiram que talvez a gente não tivesse naquele momento, o Atlético estava a um ponto da zona de rebaixamento, que inventar nome nenhum. Aí o Alexandre falou, olha, quem tem que ir para dentro do vestiário nesse momento é o Domênico, que conhece o Atlético. Eu tomei um susto e falei, não, Alexandre, eu não. Ele falou, não, é a hora de você se colocar à disposição do Atlético. Agora não tem não, eu não quero. Naquele estilinho, Alexandre Calil de ser, né? Não, agora, pô, vamos e tal. Eu te confesso que fiquei, assim, apavorado, muito assustado, porque você imagina, Breno, você vai ser diretor de futebol 3 meses. O Atlético cai para a segunda divisão. Estava um ponto da zona de rebaixamento, ano passado, cai para a zona de rebaixamento. Eternamente, você vai ser lembrado. Alguém vai lembrar, falar, foi aquele ano que o diretor de comunicação foi lá e assumiu. Entendeu? Então, assim, eu vim atendendo a um pedido de toda a cúpula do Atlético, mas vim, assim, muito obstinado a fazer o meu melhor, porque o Atlético não podia cair. Acho que foi uma experiência válida, acho que foi uma experiência legal. Se você me perguntar assim, um dia você tem vontade de ser? Um dia, talvez seja 7, 8, 10 anos. Agora não, eu acho que eu tenho muito a contribuir ainda para a comunicação do Atlético, muito o que fazer pela comunicação do Atlético. A gente tem muito projeto em andamento, eu tenho uma equipe muito bacana de trabalho, com o Cássio já há 13 anos comigo, com o Emerson há 18 anos comigo, com o Nades, com o Fabrício, a turma que está ali na minha retaguarda, né, os repórteres, enfim, a gente está conseguindo mudar a cara da comunicação do clube, das redes sociais. A gente tem um projeto, né, futuro para a rádio, a gente tem um projeto de transmissão de jogos da base, a gente tem vários projetos em andamento que a gente precisa colocar em prática e isso vai demandar algum tempo, então eu acho que eu ainda tenho muito que colaborar. Para fechar aqui, o que você pode dizer que o Atlético representa para você? Cara, esses dias eu fiz uma conta, são 18 anos do Atlético e eu fiz quantas viagens por ano, quanto que dura em média cada viagem, né, e quantos anos eu estou, né, 18 anos no Atlético. E desses 18 anos, dá 5 anos fora de casa. Então é como se eu tivesse ficado 13 anos aqui e estivesse viajando há 5 anos e chegasse hoje. Dos 18 anos, 5 anos eu passei viajando. A Globo.com fez uma matéria comigo há 1 ano e meio, 2 anos. Tinha dado, se não me engano, 5.000 dias de Atlético. Há uns 4 anos, talvez eles tenham feito essa matéria. Tinha dado 5.000 dias de Atlético. No dia que meu filho nasceu, eu estava em Ipatinga, no Atlético Cruzeiro. Tive que pegar um táxi e vim correndo para cá. E minha esposa já estava ali num trabalho de parto, etc e tal. Já passei vários dias dos pais longe de casa, já passei vários dias das crianças longe de casa, vários aniversários meus longe de casa, vários aniversários dos meus filhos longe de casa. Então o que o Atlético significa para mim? O Atlético é minha vida, cara. O Atlético é minha vida. Eu muitas vezes larguei a minha família por conta do Atlético. E falo isso assim, com muito agradecimento. Adoro trabalhar no Atlético, sou muito grato ao Atlético. Você trabalhar com 6 presidentes, com 26 treinadores, sabe? Fazendo praticamente todas as viagens. Talvez só o Carlos Alberto Isidoro, supervisor, tenha assistido mais jogos ao vivo do Atlético nos últimos 18 anos que eu. Então eu sou o segundo cara no mundo que mais assistiu jogo ao vivo do Atlético nos últimos 18 anos. Nem o Bel, que você citou, assistiu mais jogo ao vivo do que eu, porque o Bel foi candidato algumas vezes, então ele tinha que sair, não podia trabalhar, etc e tal, fazendo campanha aqui em Lagoa Santa. Então assim, só perco pro Carlos Alberto. Isso é o quê? Isso é uma dádiva, né? Isso é uma vida. Uma vida. Então o Atlético para mim é minha vida. Valeu, Domênico. Valeu. Obrigadão aí. Tamo Valeu. junto. Tá aí, pessoal. Domênico Behring aí, ó, muita história. E daqui a pouco vamos voltar para fazer 18 anos de Domênico Behring no Atlético. Vamos embora. Valeu. Agora eu tenho um recado para você que se preocupa com a sua qualidade de vida.
O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crot.com.br. Então, pessoal, se você precisa de uma fisioterapia ou pilates, procure o CROT. Lá você será atendido por grandes profissionais e mudará a sua vida. Depois do intervalo, voltamos com uma entrevista especial com o zagueiro Léo do Cruzeiro. Não saia daí!